E eu não sei se você já passou por isso, mas olha, eu sentia que falta muita sensatez nas pessoas. Você já passou por essa situação? Sabe quando você não tem mais paciência? Veja se você identifica isso em você. Sabe quando você não tem mais paciência para lidar com o comportamento de certas pessoas? Sabe quando você olha para algumas coisas e você já não tolera? Você fala, meu, eu não tolero, não aguento, não suporto mais esse tipo de comportamento. Eu não tolero mais isso. Essa pessoa está muito insuportável. Essas pessoas estão insuportáveis. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional, um cálice de integridade. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso tema orgulho. Hoje eu quero conversar com você e a gente vai junto trabalhar nesse devocional a identificação de algumas consequências que acontecem com a gente quando nós aplicamos comportamentos de orgulho nos nossos relacionamentos. A nossa visão aqui, ela deve ser espiritual e comportamental, ou seja, você precisa ver a sua responsabilidade e as consequências do que você vem fazendo, mas também precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados, sabe? Por potestades que estão nos bastidores, tramando para nos armar ciladas. E muitas das vezes o orgulho, ele é o fruto mais poderoso usado pelos nossos inimigos para nos fazer cair. Olha, nós estamos passando uma fase muito difícil na sociedade, na cultura, nessa geração. E muitas das vezes, eu tive sentimentos de muita intolerância com essa geração, com esses comportamentos. E eu não sei se você já passou por isso, mas olha, eu sentia que falta muita sensatez nas pessoas. Você já passou por essa situação? Sabe quando você não tem mais paciência? Veja se você identifica isso em você. Sabe quando você não tem mais paciência para lidar com o comportamento de certas pessoas? Sabe quando você olha para algumas coisas e você já não tolera? Você fala, meu, eu não tolero, não aguento, não suporto mais esse tipo de comportamento. Eu não tolero mais isso. Essa pessoa está muito insuportável. Essas pessoas estão insuportáveis. Sabe quando que você não consegue mais ver ninguém que tenha uma opinião sensata? Quando você olha para as pessoas e você fala assim, meu, ou eu tô muito errada, ou eu tô completamente errada, ou eu tô completamente certa. Na maioria das vezes você olha pra você e você fala, não, só tem eu de sensata nesse lugar. Somente eu sou uma pessoa que consigo ter bom senso nesse lugar. Sabe quando você olha e você vê a dificuldade que é encontrar pessoas com bom senso? E aí a nossa paciência vai embora, porque a gente não tem mais tolerância. E aí a gente começa a achar o outro insuportável. Você já passou por isso? É complicado, né? A gente está passando por uma fase difícil. Pois é. Essas são características, muitas das vezes, de um comportamento que nós temos quando somos muito orgulhosos. E eu vou dizer para você que esse comportamento, ele parte de sementes malignas. Quando o inimigo de nossas almas, ele começa a criar enganos na nossa mente. Olha só, presta atenção no que eu vou te falar agora. Nós temos dentro de nós um sentimento, uma essência única. E essa essência única faz a gente se sentir realmente uma pessoa especial, né? Eu sou uma pessoa especial. Deus me ama, eu sou único. Porém, o inimigo de nossas almas, ele usa isso contra nós. E ele fica lançando setas na nossa mente para fazer a gente acreditar que o fato de nós sermos especiais demais faz com que nós possamos desprezar os outros e acreditar que a gente não precisa de mais ninguém. Que nós somos bons o suficientes, sensatos o suficiente e que a gente não precisa de mais ninguém. A gente pode desprezar aqueles que não têm bom senso, que não são sensatos, aquelas pessoas que têm comportamentos que nós não gostamos. Então a gente pode descartar essas pessoas, a gente pode se afastar, rejeitar, porque nós somos bons, nós somos especiais, nós somos pessoas que temos razão, né? Nós temos razão, a gente tem razão. Afinal de contas, né? Nós somos únicos para Deus, nós somos especiais, nós somos diferentes. Deus olha pra gente diferente, não é isso? Olha, meu irmão e minha irmã, esse é alguns dos pensamentos que o inimigo sopra na nossa mente. E pasme você, muitas das vezes, de maneira inconsciente, você pensa isso, mas acredita que não pensa. Às vezes você fala assim, ah não, Inara, mas eu tenho os pensamentos negativos em relação a mim mesma, eu tenho uma autodepreciação, olha só.
O orgulho, ele é algo que é muito complicado de discernir, porque ele é um sistema de autodefesa e ele é usado de maneira articulosa pelo inimigo das nossas almas para criar enganos e divisões, as quais a gente se coloca numa posição de vítima e despreza o outro, ou nós nos sentimos muito superiores e despreza o outro. Mas esse ponto aqui agora é um ponto de orgulho onde nós temos os seguintes comportamentos. Veja se você tem isso aqui. Quando você já não tolera mais o erro das pessoas, sabe quando você fala assim, olha, eu não aguento mais, eu vou embora, eu não fico mais nesse lugar, sabe? Eu não quero mais ficar perto de você, eu não suporto mais o que você está falando, o que você está fazendo. Isso é um comportamento de intolerância que parte do nosso orgulho. Por que do nosso orgulho? Porque quando nós olhamos para o erro do outro e não conseguimos identificar que nós também erramos, a gente só olha para o erro do outro, a gente se coloca numa posição de certo, e quando a gente se coloca na posição de certo e infla o nosso orgulho, nós começamos a acreditar que nós não precisamos do outro. Eu não preciso de você. Olha, eu vou embora, eu vou deixar você, eu vou te abandonar, porque eu não preciso de você, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ficar ouvindo isso, eu não preciso tolerar seus erros e suas falhas. Essa é uma característica de uma pessoa orgulhosa. E aí você pode falar assim, mas Inara, tem coisa que não dá pra tolerar mesmo, mas Inara, tem coisa que é insuportável, mas Inara, eu já não tenho mais paciência. Meu irmão e minha irmã, escuta o que eu vou te falar. Existem casos e casos e verdadeiramente precisamos ter bom senso para avaliar, né? Cada caso é um caso. Mas nós precisamos olhar com uma ótica onde o nosso comportamento ele possa verdadeiramente influenciar quem nos cerca de maneira positiva. Porque às vezes o fato de nós sermos orgulhosos implica na reação daquela pessoa e por isso ela age de maneira negativa com a gente e por ela agir de maneira negativa a gente já não tolera mais a postura daquela pessoa. É muito complexo, é muito delicado. Mas quando a gente fala de orgulho e relacionamento, a gente precisa avaliar a nossa postura e não a do outro. Porque muitas das vezes a gente fica olhando tanto para o erro do outro. Sabe aquela passagem bíblica que fala, tira a trave do teu olho, né? Ao invés de ficar olhando só o outro, tira a trave do teu olho. Veja o quanto a sua postura orgulhosa está implicando nessa reação negativa. Porque tudo na vida é uma ação e reação. E aqui, meu irmão, o que eu quero que vocês entendam, meu irmão e minha irmã, é que existe uma articulação maligna. O inimigo de nossas almas, ele é muito astuto, ele é manipulador, ele vem e assopra na sua mente que você não tem que mais ficar suportando certas coisas. Ele faz você se tornar uma pessoa intolerante, ele faz você se tornar uma pessoa impaciente. Ele começa a te manipular de um jeito que você começa a ficar indiferente às outras pessoas. Você acha que você é muito especial, que você realmente é a única pessoa com bom senso? Sabe quando você olha e fala assim, ninguém mais tem bom senso nesse lugar? Ninguém mais é sensato? Ninguém tá vendo? Você começa a achar que só você tem razão, que só você vê as coisas da maneira certa e que as outras pessoas, na ótica delas, estão erradas e que aí você trata elas com indiferença. Você começa a desprezá-las, você começa a tratar as necessidades dessa pessoa com indiferença, dessa pessoa ou dessas pessoas. E aí você começa a agir como se você não precisasse dessas pessoas. Só que isso é um engano tremendo, não foi para isso que Deus nos chamou. O inimigo de nossas almas, ele quer criar divisão, ele quer fazer a gente acreditar que a gente é autossuficiente. Olha isso que eu vou te falar. O sentimento de autossuficiência, ele está completamente ligado ao orgulho, porque ele faz a gente acreditar que a gente pode se virar sozinho, que a gente consegue ser feliz sozinho, que a gente consegue realizar as coisas sozinho, que a gente não precisa nem de Deus. Muitas pessoas até têm um orgulho tão grande, tão elevado, que essas pessoas acreditam que podem fazer tudo sozinhas, elas nem precisam de Deus. E aí é que está o grande tombo. Aqueles que se exaltam serão humilhados. O orgulho, ele precede a queda. O orgulho, ele precede a destruição. Porque ele faz a gente se afastar daquilo que nos ajuda. Sabe quando você está chateado com uma pessoa a tal ponto que você esquece o quanto essa pessoa contribui positivamente para a sua vida? Sabe quando você está entristecido porque alguma coisa de errado aconteceu, mas você esquece que essa mesma pessoa ou essas mesmas pessoas já te ajudaram e já fizeram inúmeras coisas boas na sua vida e que hoje, talvez o lugar onde você esteja e até quem você se tornou é algo que dependeu daquela pessoa? Pois é. Isso é uma artimanha que muitas das vezes o inimigo faz com a gente, nos cega, faz a gente esquecer os pontos positivos das outras pessoas, faz a gente nos exaltar, sabe? A gente começa a ficar com uma opinião muito elevada sobre nós mesmos. Nós somos especiais, temos um bom senso, temos
temos muita razão, né? Nós somos especiais demais, você entende? E é exatamente esse o ponto maligno que nos leva à queda. Porque o inimigo de nossas almas, tudo que ele quer é criar divisão, para que a gente não cumpra o propósito de Deus, para que a gente não obedeça a lei de Deus e assim a gente consiga se destruir. Uma pessoa muito orgulhosa, ela se isola, ela começa a se afastar dos outros porque ela acha que ela tem razão de tudo e ninguém tem razão de nada. A pessoa que tem um excesso de orgulho, ela não consegue perceber que ela precisa da opinião dos outros. Vocês já viram que na Bíblia tem uma passagem lá em Jó, que eu não vou saber te dizer agora, mas se você pesquisar você encontra, que fala assim... eu não sei se foi Deus que disse para Jó, mas acho que foi isso. Ele diz assim: você, Jó, foi convidado para se sentar na mesa dos conselheiros de Deus? Escuta isso, até Deus tem conselheiros. Se Deus tem conselheiros, quem somos nós para achar que somos autossuficientes e que não precisamos daqueles que nos cercam? Porque muitas das vezes o inimigo faz isso, ele faz a gente se isolar e acreditar que nós sabemos o que é melhor, sabemos o que é certo, somos donos da razão, somos autossuficientes e não precisamos do outro. E aí sabe o que a gente faz? Anotei até aqui, a gente despreza o próximo. A gente acredita que não precisa do próximo. A gente começa a se tornar prepotente. Sabe o que é prepotente? Começa a se exaltar, acha que somos capazes de fazer grandes coisas sozinhos, sem a ajuda de ninguém. A gente começa a ficar, a não perdoar a pessoa. A gente não perdoa a pessoa. Porque o que a gente pensa? Eu sou bom. Essa pessoa precisa reconhecer o meu valor. É ela que tem que pedir perdão pra mim, não sou eu que tenho que pedir perdão pra ela. É ela que tem que me pedir perdão. Afinal de contas, eu sou especial. Afinal de contas, eu sou dono da razão. Afinal de contas, eu sou uma pessoa muito sensata. Afinal de contas, eu sou especial. Ué, foi ela que errou, foi ele que errou. Meu irmão e minha irmã, todos nós erramos. E quando há um conflito, pasme você, raramente nós não temos alguma atitude negativa no meio de tudo isso. Sabe, muitas das vezes nós lembramos do que nós recebemos como ofensa, mas esquecemos da ofensa que lançamos. Nós não lembramos daquilo que nós falamos para os outros, mas lembramos do que os outros falaram para a gente. E isso tudo é um engano maligno, é uma artimanha maligna para alimentar dentro de você um dos maiores pecados. E eu já ouvi essa expressão e eu vou repetir: o pai de todos os pecados é o orgulho. O orgulho é um pecado oculto que muitas das vezes faz a gente agir de maneira inconsciente. Nós não percebemos que estamos sendo orgulhosos. Nós olhamos para as pessoas com um olhar altivo, ou seja, nos sentimos corretos enquanto os outros estão o tempo inteiro errados. Esse é um olhar orgulhoso e altivo e Deus não gosta disso. E como é que a gente corrige isso, Inara? Porque meu irmão e minha irmã, a consequência disso é você se tornar uma pessoa amargurada e rancorosa porque você não consegue perdoar. É você se tornar uma pessoa solitária porque você começa a achar que é autossuficiente, que pode tudo. Só que acontece o seguinte: você não pode. A gente não pode fazer nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos como um corpo. O olho sozinho não funciona, ele precisa da boca, do nariz, ele precisa do cérebro, ele precisa das mãos, ele precisa do braço. O corpo funciona em harmonia, assim é o universo. É por isso que Deus diz que nós devemos caminhar em comunhão, caminhar na mesma missão, no mesmo propósito. É por isso que Deus diz que nós devemos caminhar juntos, unidos. É por isso que o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos, porque Deus deixa claro na Bíblia que nós precisamos uns dos outros, nós não somos autossuficientes. Então, olha só, o orgulho ele precede a queda. Por quê? Porque ele faz você se isolar, faz você acreditar que pode tudo sozinho, enquanto você não vai poder fazer nada sozinho. Nós não podemos fazer nada sozinhos, nós precisamos uns dos outros. O orgulho, ele é uma estratégia maligna para nos encarcerar num peso na alma, numa ferida profunda, onde a gente não consegue nem tolerar o próximo, não consegue perceber que somos iguais ao outro e que erramos e também precisamos de misericórdia de Deus e que também precisamos perdoar e sermos perdoados. E eu quero trazer para você aqui algumas passagens bíblicas que Deus ministrou ao meu coração para que a gente use como remédio para esse comportamento, porque muitas das vezes eu agia assim. Eu, meu irmão e minha irmã, eu não conseguia reconhecer o quão orgulhosa eu estava sendo. Eu falava: não, a pessoa que tem que me pedir perdão, eu não vou pedir perdão. E eu me sentia a última bolacha do pacote, completamente quebrada, amassada, ninguém quer, mas eu me sentia a última bolacha do pacote. Muitas das vezes nós agimos assim. E olha, é com muito amor que eu convido você a deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida.
porque é maravilhoso quando nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, quando nós aprendemos a reconhecer que nós também ferimos os outros, e por isso quando os outros nos ferir, nós devemos perdoar. Olha, a palavra de Deus diz: bem-aventurados misericordiosos. Eu postei no meu podcast essa semana essa mensagem. Bem-aventurados misericordiosos, pois receberão misericórdia. Nós muitas das vezes queremos que Deus nos perdoe. Nós queremos que Deus tenha misericórdia, mas nós não temos misericórdia com aqueles que falham. Não perdoamos aqueles que falham. Nós precisamos entender que somos iguais, estamos na mesma balança. Se nós merecemos perdão, eles também merecem. Se nós precisamos de misericórdia, eles também merecem. Então não devemos nos sentir especial, achando que Deus vai nos favorecer. Não, aquelas pessoas ali, Deus vai castigar. Aquelas pessoas ali, Deus vai fazer justiça. Mas quando eu errar, Deus vai ter misericórdia. Não, todos somos filhos de Deus. E todos precisamos da misericórdia de Deus. Vamos para a palavra? Eu separei aqui uma palavra muito importante que está em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5 e 6, que diz exatamente assim: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Olha, a palavra em si, ela já fala tudo, né? Nós precisamos aprender a ser humildes, nos vestir de humildade, ou seja, reconhecer que todos erramos e todos precisamos nos perdoar. A pessoa que te machucou, ela precisa pedir perdão, mas você também deve ter revidado e também precisa pedir perdão. É necessário que a gente se coloque numa posição humilde, de entender as nossas fragilidades e erros e sair do orgulho. E muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, eu vou falar de mim, tá? Eu precisei de um profundo trabalho de libertação, porque eu estava com um orgulho tão enraizado no meu coração que eu estava completamente cega. Eu não aceitava nem a correção. Quando alguém dizia que eu era orgulhosa, eu não aceitava. Eu achava que eu era dona da razão. Eu rebatia, eu me opunha. E foi somente quando Deus abriu os meus olhos que eu percebi que eu estava indo contra a palavra do Senhor e que Deus estava contra mim. Porque Deus está falando aqui, não sei o que eu estou falando, Ele está falando aqui, ó. Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe. Deus é contra essa postura, esse comportamento de falta de paciência com o erro do outro, com intolerância, com rejeição, com indiferença. Deus, Ele é contra quem não perdoa, Ele se opõe. É isso que Ele está dizendo aqui. Deus, Ele concede graças aos humildes. O que significa? Quando nós temos a humildade de reconhecer que somos falhos, aí Deus, Ele nos ajuda. Ele dá uma graça. O que é a graça? O favor imerecido. Ele começa a nos ajudar a ser transformados e a viver uma nova vida em comunhão com os nossos irmãos. Olha, a coisa mais perfeita que tem é quando a gente consegue olhar para outras pessoas com misericórdia, quando Jesus nos concede essa graça. Eu falo isso porque o Senhor, Ele muitas vezes me concede essa graça de olhar para os meus irmãos, e quando eu vejo um dos meus irmãos errando, eu me lembro do meu erro. Sabe, parece que é automático. Ao invés do meu olhar ser crítico como era no passado, quando eu me achava melhor que os outros, não. Eu olho para o meu irmão e eu falo: Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque, olha, o meu irmão está ali como eu, muitas das vezes não enxergando que está falhando, que está sendo altivo, orgulhoso. Nós precisamos buscar um coração humilde em Deus e entender que Ele não apoia esse comportamento de rebeldia, de orgulho, de prepotência, de altivez. Tá? O que a gente tem que fazer? A gente precisa reconhecer que a gente está errado. Com muito amor, eu convido você, reconheça que esse comportamento não vai te levar para uma evolução espiritual e para um apoio de Deus. Sabe? Isso vai te levar muitas das vezes para conflitos, né, nos seus relacionamentos, para uma tristeza profunda em sua alma, porque nós não somos pessoas felizes quando nós estamos em conflito e orgulho. Sabe? A pessoa que fica aqui, sabe, orgulhosa, e se afasta das pessoas que ela ama por orgulho, ela não fica mais feliz, ela fica triste, a alma dela fica abatida, ela fica com uma sobrecarga, as emoções negativas. Isso não é saudável. Então a gente precisa reconhecer que está errado, que não dá certo, que essa maneira não provém de Deus, é maligna, é uma prisão, é para nos machucar, nos encarcerar. O maligno faz isso, depois ele vai lançando outras setas, porque ele quer oprimir, ele quer nos destruir. Somente Deus veio para nos ajudar, somente Jesus pode nos salvar. E olha, a gente precisa fazer o quê? Pedir perdão quando a gente estiver errado. A gente precisa aceitar a correção quando alguém falar pra gente: olha, você está sendo orgulhoso, você está sendo prepotente, você está sendo intolerante, você está agindo de uma maneira indiferente, sabe? Você não está sendo misericordioso.
a gente precisa aceitar a correção com muito amor. A palavra de Deus diz que o sábio aceita a correção, o tolo rejeita a correção, mas o sábio aceita. E a correção de Deus é uma demonstração de amor, tá? Nós precisamos entender que todos nós somos iguais, e nós precisamos aceitar que nós não somos mais especiais que os outros. Deus nos trata todos como filhos. Precisamos ser corrigidos, amados e ensinados. Então, nós não somos especiais ao ponto de Deus olhar pra gente e falar assim, não, eu não vou ser justo agora eu vou favorecer o meu filho ou a minha filha porque é especial demais, a história dele ou dela é muito especial, eles passaram por muitos problemas, muitos traumas, olha, é uma pessoa cheia de talento e habilidades, então deixa eu, favorecer. Não, Deus não faz isso. Para Deus, todos nós somos iguais e merecedores de ensino e amor. Então nós precisamos nos colocar na posição de humildade, tá? E nós precisamos reconhecer que a gente precisa de ajuda, gente. Ninguém vive sozinho. Não dá pra você falar pra aquela pessoa que te machucou, não preciso de você. Precisamos sim. Nós não podemos agir com ingratidão, porque o orgulho ele leva a gente pra ser ingrato. Sabe quando você bate de frente com uma pessoa que sempre te ajudou? Aí você fala, não preciso mais de você, não quero. A gente geralmente faz isso com quem? Com o patrão, né? A gente faz isso com o superior, que nos ajudou muito. A gente faz isso com o cônjuge. A gente faz isso com mãe, com pai, com irmão, com pessoas próximas que nos ajudaram quando a gente mais precisou. E aí agora, para acontecer um conflito, ao invés de a gente lembrar, olha, essa pessoa, ela errou comigo, mas ela já foi tão boa pra mim, essa pessoa já fez tanta coisa boa na minha vida, eu não posso esquecer o que essa pessoa fez de bom e condenar ela só porque ela errou agora. Muitas das vezes nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, e nós não podemos fazer isso porque isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Então nós precisamos reconhecer que a gente precisa da ajuda do próximo e pedir para Deus nos libertar desse orgulho, porque esse orgulho está enraizado na sociedade, está sendo usado como, sabe, uma seta muito poderosa, porque nos abate, nos derruba, né? E aí eu quero partir para mais uma palavra que está em Mateus 22:39, que diz o seguinte, tá? Mateus 22:39. Olha, escuta isso, porque você já conhece isso. Mas nós precisamos tomar um cálice de integridade, ou seja, ser íntegros com a palavra de Deus. O que é integridade, Nara? É confirmar as nossas ações com as nossas palavras. Às vezes a gente fala que professa fé em Deus, às vezes a gente fala que ama Jesus, nossa, eu sou cristão, eu amo Jeová, eu amo, Pai, Filho e Espírito Santo, a minha religião é tudo que eu tenho, mas nós não aplicamos o que nos é ensinado. A palavra de Deus veio para ser aplicada. Mateus 22:39 diz assim, este é o segundo mandamento, igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, você não quer ser desprezado, você não quer que hajam com intolerância, você não quer que se vinguem de você, você não quer que te castiguem pelos seus erros. Então você precisa olhar quando alguém errar e pensar, poxa, como eu gostaria que agissem comigo se eu estivesse errando desse jeito. Eu gostaria que tivessem misericórdia. Eu não gostaria que alguém se vingasse, que alguém me ofendesse, me destratasse, mas eu gostaria que me abrissem os olhos, que me ajudassem, que orassem pela minha vida. É por isso que Jesus manda a gente orar pelos outros. Então, que a gente possa aprender a cumprir a palavra do Senhor e orar pelo nosso próximo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, às vezes, você vai falar assim, mas Inara, isso aí é muito clichê. Clichê, né? A gente já está acostumado a falar, mas não é da boca para fora não, meu irmão. A gente precisa mesmo ser íntegro, aplicar, aprender. E se a gente não está conseguindo, a gente tem que orar. Porque às vezes o nosso comportamento maligno está tão enraizado no nosso coração que a gente precisa orar para passar por um processo de libertação. É dia após dia Deus fazendo uma limpeza espiritual no seu coração, no seu comportamento, nos seus pensamentos. Deus ele começa a ressignificar os seus pensamentos para você ser transformado. Sabe a palavra em Romanos 12:2 que diz: transformai-vos a vossa mente pela renovação do vosso entendimento? Isso é um processo de libertação. É quando você começa a abdicar dessas sementes malignas que o diabo implantou através da sociedade, através de opressão maligna, e começa a agir da maneira que Deus quer, tá? E agora eu vou finalizar lendo para você o que é amor. O que é amar?
Em 1 Coríntios 13, do 4 ao 5, eu só separei esses 2 versículos, porque o texto é bem grande. No capítulo 3 você pode ler tudo. Que o mais importante dom de todos é o amor. Mas eu vou ler só 2 versículos para você entender o que é amar o próximo como a si mesmo. 1 Coríntios 13, 4 e 5. O amor é paciente e bondoso. Aqui ele já quebra a nossa intolerância, né? Quando a gente fala, não suporto mais a atitude daquela pessoa. Olha aqui, o amor é bondoso e Deus nos chama para amar o próximo. O amor é paciente, Deus nos chama para ter paciência com o próximo. O amor não é ciumento nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Olha isso. Medita nessa palavra. Eu quero convidar você a buscar arrependimento, porque essa libertação e essa mudança, essa transformação, ela é gradativa. Então busque em Deus um arrependimento, porque a gente precisa diariamente orar para que Deus nos ensine a ser humildes, orar para que Deus ele nos liberte das prisões mentais que fazem a gente acreditar que podemos desprezar o nosso próximo e sermos rancorosos e não perdoar. Essa prisão nos escraviza e nos afasta de Deus. Então o que você deve fazer a partir de agora? Você precisa buscar arrependimento, você precisa pedir perdão para Deus. E Nara, você já falou isso em outras vezes. Sim, meu irmão e minha irmã, a gente precisa. Porque se a gente está errando, a gente precisa reconhecer o nosso erro. Olha, eu estou falando com muito amor a você, porque eu faço isso constantemente. Às vezes eu peço perdão para Deus e falo, Senhor, eu não estou sendo repetitiva, eu só queria pedir perdão de novo. Porque às vezes eu estou pecando até de maneira inconsciente. Às vezes eu estou num nível de ignorância tão alto que eu mesma não enxergo. Sabe quando a pessoa tem uma sujeira no dente? Assim é o orgulho. A pessoa não vê, ela está com a boca aberta falando, a sujeira está aqui, ó, tá todo mundo vendo, menos ela. Esse é o orgulho, é isso que ele faz com a gente. Às vezes a gente está tão sujo no pecado, todo mundo está vendo, menos a gente. E para que a gente possa ser liberto disso, a gente precisa pedir para Deus. Então eu convido você a orar, a pedir perdão para Deus, a pedir perdão para as pessoas que você feriu. Eu convido você a buscar uma transformação em arrependimento. Faça um propósito pela sua própria vida. Faça um propósito para que haja transformação. Você vai evoluir, viver uma nova fase em Deus. Vai ser fortalecido espiritualmente, tá? Eu finalizo essa mensagem convidando você para fazer lá o devocional, as perguntinhas eu vou colocar aqui. E Nara, eu nunca fiz essas perguntas, como é que faz? É só você pegar esses versículos que eu passei. 1 Pedro 5, 5 e 6 e responder as perguntas. Copia aí, pega um papel e caneta e anota, ou printa a tela, ou pausa o vídeo nas perguntas e responde aí. A primeira palavra que você vai meditar é 1 Pedro 5, do 5 ao 6. A segunda palavra que você vai meditar é Mateus 22, 39. E a terceira palavra é 1 Coríntios 13, 4 e 5. Responde todas essas perguntinhas que estão aí na tela. Você vai deixar Deus edificar a sua vida e fazer você tomar um cálice de integridade. Acredite, eu estou compartilhando com você porque Deus transformou a minha vida através desses devocionais, desse trabalho de reflexão e autoconhecimento. Quando a gente reconhece os nossos erros e nos coloca com humildade perante a Deus para buscar arrependimento e transformação, onde Deus ele vai nos ensinar a viver uma vida superior ao que a gente conhece. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente volta com mais um cálice de integridade. Olha só, acompanha a gente de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã.